Fala pessoal, tranquilo? Professor Sérgio Ricardo de novo aqui com vocês. Hoje estamos aqui para falar das origens da literatura brasileira e do primeiro período literário do Brasil, que foi o quinhentismo, beleza? Bom, como vocês podem observar, nós vamos falar aqui que, em relação às origens, o estudo sobre as origens da literatura brasileira deve ser feito levando-se em conta duas vertentes, a histórica e a estética, né, galera? Bom, a história, porque a literatura, como eu já falei para vocês, ela está muito mais próxima da história do que do português, né? Ela é sempre baseada nos fatos históricos, nos momentos históricos da humanidade, certo? O que acontece na sociedade reflete na literatura. E com relação à estética, com relação à beleza, né? O conceito de belo e de beleza se modifica através dos séculos, né? Então é sempre esses dois lados que a gente tem que analisar, a história e a estética, certo? Então, a vertente histórica, a literatura brasileira é uma expressão da literatura portuguesa, né? Como nós fomos colonizados pelos portugueses, obviamente que nós pegamos como modelo a literatura portuguesa. E a estética, porque ela ressalta as divergências que desde o primeiro instante se acumularam no comportamento do colonizador, o homem branco português, e o colonizado, que foi o índio, influindo na nossa literatura. Então, esse contraste entre o homem branco colonizador e o índio colonizado sempre vai ser muito marcante na nossa literatura em todos os períodos literários. Beleza? Bom, a história da literatura brasileira ela pode ser dividida em duas grandes eras. A primeira era é chamada da era colonial e a segunda é chamada de era nacional, certo? A era colonial ela ocorre desde o quinhentismo até o arcadismo. Por que ela é chamada de era colonial? Porque o Brasil ainda era colônia de Portugal, perfeito? Então é chamado de era colonial. A segunda foi chamada de era nacional. Por quê? Porque agora nós já éramos independentes, certo? Já tínhamos proclamado a independência do Brasil em relação a Portugal. E ela vai do romantismo até o modernismo. Bom, bom, os estilos de época na literatura brasileira, eles seguem essa linha do tempo aqui, pessoal, tá? Então, ó, em 1500, quando nós fomos descobertos, então surgiu o quinhentismo, também chamado de literatura de informação, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Depois veio o Barroco, em 1601, o Arcadismo, em 1768, o Romantismo, em 1836, o Realismo, o Naturalismo e o Parnasianismo, em 1881, o Simbolismo, em 1893, a Pré-Modernidade ou Pré-Modernismo, em 1902 e o Modernismo, em 1922. Alguns estudiosos já consideram que a partir de 1945, 50, alguns até falam em 60, é onde encerra o modernismo e se começa a literatura contemporânea, tá? Então aqui, ó, a produção literária que se segue ao modernismo é conhecida como literatura brasileira contemporânea. Por que isso? Pessoal, esses períodos quando surgem, tá? Eles não surgem com o seu nome específico, beleza? Através dos tempos, depois de algum tempo, é que alguns estudiosos analisam as obras que foram escritas, que foram compostas naquele determinado espaço de tempo, veem quais são as características e daí sim, através das características, estipulam um nome. Bom, agora a gente está vivendo um estilo literário que a gente não sabe qual é ainda. Daqui a 100 anos, 150 anos, algum estudioso pode observar a característica das obras que estão sendo publicadas nesse momento e vai designar um nome específico para esse período. Então a gente chama agora tudo que é publicado agora como literatura contemporânea, beleza? Então, com relação aos estilos de literatura, alguns acreditam que o modernismo se encerrou por volta de 45 até 60, e aí depois disso começa a literatura contemporânea. Mas o que é importante você lembrar aqui e ressaltar que um período literário ele é sempre diferente do período anterior.
tá? Porque se ele tivesse as mesmas características, não precisava ter mudança, certo? Então, se aconteceu a mudança de período literário, é porque ele é oposto ao período anterior. Então, por exemplo, o barroco tem suas características. O arcadismo tem características completamente opostas ao barroco, certo? E aí, depois do arcadismo, veio o romantismo. Ora, se o romantismo tem características completamente opostas ao arcadismo, isso quer dizer que o romantismo se aproxima muito do barroco, tá bom? Então, as características do romantismo se aproximam com a do barroco, porque elas são opostas ao do arcadismo. Já o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, né, ele tem características opostas ao romantismo. E se ele tem características opostas ao romantismo, quer dizer que ele também tem características opostas ao barroco, certo? E se ele tem características opostas a esses dois estilos literários, quer dizer que ele se aproxima do arcadismo, tá? Então é sempre assim, um período literário, ele é oposto ao período anterior, certo? E ele se aproxima ao período anterior ao anterior dele, ao antecessor dele, tá ok? Então, é isso que a gente tem que deixar bem claro para vocês. Bom, qual era o contexto histórico? O que acontecia no mundo nesse período? Tá? A época de 500 é considerada a mais valiosa da literatura portuguesa. Os grandes feitos do ultramar, as figuras heróicas, a crítica à própria sociedade foram elementos importantes da poesia portuguesa quinhentista. É nessa época aí que é a época de Gil Vicente, considerado o pai do teatro português. E você vai entender por que ele é tão importante, essa questão dele ser o pai do teatro. Por que isso é importante para a gente vai falar já já lá na frente. E em 1524 nasce Luís Vaz de Camões, que foi o grande poeta português, né, daquele período, e que nos serviu de objetivo, assim, de meta na questão de como se trabalhar a literatura, beleza? Bom, Portugal continuava a ser um país extremamente religioso, marcado por inúmeras procissões. O que são procissões? Procissões, novenas, são o grupo de pessoas que seguem de uma igreja a outra para exaltar um santo ou uma crença, uma reza, né? Então, Portugal, ele era um país extremamente religioso, é até hoje, né? Então tinha muitas procissões e tinha muitas manifestações de fé através da construção de mosteiros e igrejas. Então, nesse período aí se construía muitas igrejas e muitos mosteiros. A evangelização dos novos territórios descobertos é uma das prioridades da coroa portuguesa, tá? Então, eu sempre falei para vocês, né? A Igreja Católica, ela sempre andou lado a lado com a nobreza, né? Tanto que a Igreja Católica, em alguns momentos, dizia que o rei era a visão de Deus na Terra. Então, se a coroa portuguesa tinha como intuito o enriquecimento através dos novos minerais, das novas riquezas, a Igreja Católica queria o aumento de seus fiéis. Ok? Então, uma das prioridades foi a evangelização nos novos territórios descobertos. Não só aqui em Brasil, mas em Macau, Goa, em toda a região, Cabo Verde, Moçambique, foi assim. Ok? Bom, com o crescente interesse dos europeus pelas terras recém-descobertas, expedições eram organizadas no intuito de descrever e noticiar a respeito das novas terras. O rei de Portugal, ele precisava saber o que estava acontecendo. Então, cada uma das naus, né, que saiu pelo mundo nas grandes navegações portuguesas, precisava noticiar ao rei o que estava acontecendo. E é isso que é importante, tá, para a gente. É essa primeira ideia de noticiar ao rei o que estava acontecendo, que vai dar origem ao nosso primeiro período literário. Bom, o Brasil, ele descoberto nos anos de 1500, viu surgir nessa época o embrião de sua literatura.
inicialmente com o primeiro documento escrito em terras tupiniquins e mais tarde com uma literatura influenciada pela religiosidade e motivada pela ideia de evangelizar os povos que já estavam, beleza? Que já estavam aqui. O chamado quinhentismo recebe tal nome por se referir a esse período dos anos de 1500, tá ok? Então, quinhentismo recebe esse nome porque ocorreu nos anos de 1500. Isso aí tem que ficar bem marcado para você, tá? Outra coisa que você tem que ficar na cabeça, deixar bem claro, é que quando o Brasil foi descoberto, quem é que morava aqui, pessoal? Os índios, não é isso? Então, e os índios não escreviam português, nem tinham o hábito de escrever a literatura como nós conhecemos. Então, na verdade, nós não podemos dizer que era uma literatura do Brasil, porque o povo brasileiro era os índios, tá? Então, era uma literatura no Brasil. Eram os portugueses que escreviam aqui no Brasil. Então, ainda não era uma literatura especificamente de cunho brasileiro. Era uma poesia, eram obras de portugueses que estavam aqui no Brasil. Então, por isso que a gente tem que chamar de literatura no Brasil. Olha só o slide aqui, ó. Esta expressão é a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, correspondendo à introdução da cultura europeia em terras brasileiras. Não se pode falar em uma literatura do Brasil como característica do país naquele período, mas sim em literatura no Brasil, uma literatura ligada ao Brasil, mas que denota as ambições e as intenções do homem europeu. Então, a literatura daquela época não tinha o sentimento brasileiro, né? Ela representava o que o homem português queria, que era o quê? A ambição pelas nossas riquezas e a catequização dos nossos índios. Beleza? Então tem que deixar isso bem claro, que nesse período a gente tem que chamar de literatura no Brasil e não de literatura do Brasil. No quinhentismo, o que se demonstrava era o momento histórico vivido por Portugal. Quem produzia literatura naquele período estava com os olhos voltados para as riquezas materiais, enquanto a literatura dos jesuítas se preocupava com o trabalho de catequese. Então é isso que eu falei. A preocupação era o quê? O acúmulo de riquezas para a coroa portuguesa e o trabalho de catequese, que era evangelizar os índios que aqui estavam, beleza? Bom, a literatura do quinhentismo tem como tema central os próprios objetivos da expansão marítima, que era o quê? A conquista material na forma da literatura informativa das grandes navegações e a conquista espiritual, resultante da política portuguesa da Contra-Reforma e representada pela literatura jesuítica da Companhia de Jesus. Então, essa questão da Contra-Reforma é bem interessante, né? É um momento histórico do mundo que foi fundamental. Eu sempre falei para vocês, né? Aqui a gente está vendo que a Igreja Católica ela é parte importante, né, do descobrimento do Brasil. Mas por que isso? Então, a Contra-Reforma ela surge a partir, na verdade, ela surge como resposta à Reforma Protestante, que a gente vai ver um pouquinho melhor no próximo período literário, tá? Porque a gente sabe que no Brasil os desdobramentos dos acontecimentos que ocorriam na Europa surgem aqui, às vezes, com meio século, um século depois, né? Então, a Reforma Protestante foi a reforma elaborada por Calvino e Lutero que criticavam a ideia da Igreja Católica. E aí, a Igreja Católica ela cria a Contra-Reforma como resposta para essas críticas elaboradas por Calvino e Lutero. Beleza? Mas o que a gente vai falar isso mais na frente no outro período literário. O que é importante você decorar aqui é o quê? Que as grandes navegações, né, participava de uma forma informativa, a literatura informativa registrava as grandes navegações e a parte da conquista espiritual ela era realizada pela literatura jesuítica. É isso que tem que ficar claro para você. Tá bom? Então aqui ó, tem a imagem. Ó. O ouro, a riqueza, com a fé, deu origem às grandes navegações. Tá bom?
Bom, com exceção da Carta de Pero Vaz de Caminha, considerado o primeiro documento da literatura no Brasil, as principais crônicas da literatura informativa datam da segunda metade do século XVI, já que a colonização só pode ser contada a partir de 1530. A literatura jesuítica, por seu lado, também caracteriza o final do quinhentismo, tendo esses religiosos pisado o solo brasileiro somente em 1549. Tá? Então, veja bem, os primeiros 49 anos, ou seja, meio século, a gente teve a literatura informativa, que era o quê? Eram os relatos, as crônicas dos viajantes, né, das naus portuguesas, informando ao rei Dom Manuel o que tinha na nossa terra. Quantidade de ouro, de diamante, de esmeralda, de pau-brasil, como é que os índios se vestiam, se podia vir aqui retirar esse ouro, se ia ter guerra, se não ia ter guerra. Então, eram relatos, eram descritivos, beleza? Informações descritivas. Por isso que você encontrava textos com muitos adjetivos, tá bom? Já na segunda metade, a partir de 1549, quando chegam aqui os jesuítas, começa a literatura de formação, que é a literatura jesuítica, onde começam a catequizar os índios. A gente vai ver cada um desses períodos. Bom, a literatura informativa também é chamada de literatura dos viajantes ou dos cronistas. É reflexo das grandes navegações e empenha-se em fazer um levantamento da terra nova, de sua flora, fauna e de sua gente. Então, fazia levantamento de tudo, da terra, do povo, das plantas, dos bichos, de tudo. É, portanto, uma literatura meramente descritiva e, como tal, sem grande valor literário. Tá bom? Então, valor literário realmente ela não tinha, ela tinha valor histórico. Ela tem valor histórico, beleza? Bom, a principal característica dessa manifestação é a exaltação da terra. Então, vão marcando aí, pessoal. Tá? Ela tem a... Olha só quais são as características. Veja bem, a exaltação da terra, tá? É a primeira característica, que é marcada pelo quê? Pelo assombro do europeu que vinha de um mundo temperado. Beleza? Então, o que é assombro? É susto, não é isso? Assombro é susto. Então, a primeira característica era a exaltação da terra. A segunda característica é o susto do europeu, o assombro, né? Você ficar assustado, você ficar intrigado com o que ele vinha, porque o europeu vinha de um mundo temperado. O que é temperado? É aquele que é bem dividido, né? É aquele que é bem meio a meio, por assim dizer. E aqui não, aqui era muito sol e lá tinha muita chuva. E também ele se defrontava com o exotismo, tá? E a exuberância de um mundo tropical, beleza? Então, primeira característica, exaltação da terra. Segunda característica, o assombro do europeu, beleza? O susto do europeu. O exotismo e a exuberância de um mundo tropical é a terceira característica. Com relação à linguagem, ou seja, à escrita, né, a gente vai ver o uso exagerado de adjetivos, quase sempre empregados no superlativo. Beleza, galera? Então, isso aí que você tem que manter essas características, tem que anotar essas características. Exaltação da terra, assombro do europeu, exotismo, exuberância de um mundo tropical, o uso exagerado de adjetivos, quase sempre no superlativo. Beleza? Essas são as características da literatura de informação. Perfeito? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui. Vamos prosseguir. Próximo slide. Tá, perdão, só um minuto, só digitando aqui. Agora sim, vamos lá. Então, o autor mais importante da literatura informativa brasileira é Pero Vaz de Caminha.
tá? Com sua carta ao El-Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. A gente tem costume de chamar ela pelo apelido, que é a Carta de Descobrimento de Pero Vaz de Caminha. Carta de Descobrimento do Brasil. Pois é, esse não é o nome verdadeiro, beleza? O nome verdadeiro é Carta ao El-Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Então, ela tem um inestimável valor histórico e tem um nível literário razoável, tá ok? O texto da carta mostra claramente o duplo objetivo segundo o Caminha, que era o quê? A conquista aqui, ó, dos bens materiais e a dilatação da fé cristã. O que é a dilatação? É o aumento, beleza? Então, na carta ele já deixava isso bem claro, que era o acúmulo de riquezas, a conquista dos bens materiais e o aumento da fé cristã. Bom, a carta ela foi escrita em Porto Seguro entre 26 de abril e 2 de maio de 1500. O escrivão, ou seja, o Pero Vaz de Caminha, ele interrompeu o trabalho no dia 29, quando ajudou o capitão a reorganizar os suprimentos da frota. Né? Ver lá quais eram os mantimentos, fazer um inventário. Então, ele só parou de escrever no dia 29. Então, 26, 27, 28. 30, né? 1º, 2 de maio, ele passou escrevendo essa carta de achamento do Brasil. Tá? Bom, aí encerramos a literatura informativa e começamos a falar da literatura jesuítica. Tá? A principal preocupação dos jesuítas era o trabalho de catequese, diferentemente do período anterior. O objetivo que determinou toda a sua produção literária, tanto na poesia quanto no teatro. Olha aí o teatro de volta. Por isso que eu falei que Gil Vicente foi muito importante lá, porque ensinou os portugueses a fazer o teatro. Né? Ele foi o escritor que inventou basicamente o teatro em Portugal, trouxe o teatro, difundiu o teatro em Portugal, tá ok? Então, mesmo assim, do ponto de vista estético, foi a melhor produção literária do quinhentismo brasileiro, tá? Além da poesia de devoção, que é a devoção aos santos, né? Além dessa poesia, os jesuítas cultivaram o teatro de caráter pedagógico. O que é o teatro pedagógico? O pedagógico é o ensinar, não é isso? Então, pensa nessa situação. Os jesuítas chegam no Brasil falando português. Os índios falavam tupi-guarani e outros dialetos, não é isso? Como é que eles iam ensinar aos índios a tudo? A ensinar a Bíblia, a ensinar a se vestir, a comer, a se aproximar das pessoas? Era o teatro que fazia esse papel. Então, os jesuítas, por exemplo, se queria ensinar para que servia uma calça, trazia uma calça, ele vestia a calça na frente dos índios, depois dava uma outra calça para o índio fazer igual. Então, o teatro ia ensinando o comportamento que deveria ser adotado. Beleza? Então, eles ensinavam trechos bíblicos e informavam aos superiores o andamento dos trabalhos aqui na colônia. Perfeito? Bom, esses dois padres foram os mais importantes desse período. Foi o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta. Tá ok? Esses foram os autores mais importantes desse período da literatura de informação. Tá? Mas o mais importante deles foi o padre José de Anchieta. Ele foi um dos principais representante do quinhentismo brasileiro. Ele veio para o Brasil em 1553 e em 1554 ele fundou um colégio no Planalto Paulista que deu origem à cidade de São Paulo. Ele era tão importante, galera, tão importante que os índios chamavam ele de Grande Piarrai. O que quer dizer o Grande Piarrai? É o Supremo Pajé Branco. Tá? Pajé é o cargo de maior hierarquia dentro de uma aldeia. Então, perceba, além de ser um pajé, que é o cargo máximo, ele é o supremo. É o supremo. O que é supremo? É o superior. Tá? Então, veja como ele tinha grande destaque entre os índios. Ele foi chamado de o Grande Piarrai, o Supremo Pajé Branco. É como se ele fosse o pajé dos homens brancos. Tá bom? Porque ele viveu muito tempo junto com os índios. Tá?
Por que que ele viveu muito tempo? Porque além de realizar o trabalho de catequese, ensinando os índios a falar português e os costumes dos brancos, ele deixou uma herança fundamental, a gramática do Tupi-Guarani. Foi a primeira gramática do Tupi-Guarani. Então, cada palavra que ele ensinava para os índios, ele ia anotando como era em português e como era em Tupi-Guarani. E com isso, depois de um período, ele montou um dicionário para que as outras pessoas pudessem aprender, né? Então, ele foi fundamental. José de Anchieta foi fundamental para a colonização e desenvolvimento do nosso país. Tá? É uma insuperável cartilha para o ensino da língua dos nativos. Além desse dicionário, ele escreveu várias poesias no estilo do verso medieval e diversos autos segundo o modelo deixado pelo poeta português Gil Vicente. Era um poeta português que inspirava José de Anchieta, ok? Bom, é isso. Assim a gente termina de falar um pouco da literatura de informação e formação, né, do quientismo, e aí a gente agora aqui tem alguns exercícios de fixação, que eu vou deixar para vocês aí no primeiro momento para vocês realizarem, tá? Sempre lembrando que vocês têm que copiar as perguntas e responder, beleza? Então vamos lá, ó. A primeira é que quero que você comente as afirmações a seguir, me digam se ela é verdadeira ou falsa, tá? E me digam o porquê. Então, ó, na obra de José de Anchieta encontram-se poesias e textos para teatro com clara intenção catequista. Isso é verdade ou não é? Tá bom? Você vai me dizer isso. A literatura informativa do quientismo brasileiro empenha-se em fazer um levantamento da Terra, daí ser predominantemente descritiva. E aí, pessoal, o que vocês acham? Né? Obviamente que a primeira, na obra de José de Anchieta, encontram-se poesias e textos para teatro com clara intenção catequista, está correto. Era isso mesmo que ele veio fazer, né? Muitas poesias e textos para teatro para ensinar os índios. Então, a primeira está correta, é verdadeira. Já a segunda, ela tem uma pegadinha, tá? Então, aqui, ó, ela está meio certa. Ele não só fazia levantamento da terra, mas também da fauna, da flora, né? E do povo que aqui vivia, beleza? Daí ser predominantemente descritiva com a utilização de adjetivos no superlativo, beleza? Essa é a resposta. Tá bom? Olha a segunda aqui, ó. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. No texto, Pero Vaz Caminha assume a atitude de um observador frio. Ele caminha, se empolga pelas coisas da terra, ou caminha apenas está atento ao que vê, desprezando o entusiasmo tão comum da época. Isso aqui é uma questão de múltipla escolha, né, galera? Obviamente, quando ele fala que águas são muitas, infindas, ele está espantado. Não é isso? E em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Então ele se empolga, ele está empolgado. Então a resposta certa é letra B, beleza? Resposta certa, letra B. Vamos dar prosseguimento. Olha que texto interessante. Eu botei esse texto aqui justamente para explicar, galera. A gente sempre faz piada dizendo que português era burro. E isso não é verdade. Vamos prestar atenção nesse texto aqui de Gabriel Soares de Souza. Os tupinambás, que era uma tribo de índios daqui da região do Brasil, têm muita graça quando falam, mas faltam em 3 letras das do ABC, que são F, L e R. Grande ou dobrado, ou seja, maiúscula ou minúscula, ok? É porque não tem... perdão, deixa eu voltar aqui. Coisa muito para se notar, para se observar. Porque se não tem F, é porque não tem fé em nenhuma coisa que adoram. Nem os nascidos entre os cristãos e doutrinados pelos padres da companhia têm fé em Deus, nosso Senhor, nem têm verdade nem lealdade a nenhuma pessoa que lhes faça o bem. E se não tem L na sua pronunciação, é porque não tem lei alguma que guardar, nem preceitos para se governarem. E cada um faz lei a seu modo e ao som da sua vontade, sem haver entre eles leis com que se governem, nem tem leis uns com os outros.
E se não tem esta letra R na sua pronunciação, é porque não tem rei que os reja, e a quem obedeçam, nem obedecem a ninguém, nem ao pai o filho, nem o filho ao pai, e cada um vive ao som da sua vontade. Olha só, galera, ele está querendo dizer que os índios não tinham as letras F, L e R no seu linguajar. Ora, mas por que ele utilizou as palavras fé, lei e rei, tá? Para dizer que os índios não tinham essas letras? Ele poderia utilizar palavras como faca, roupa, né? Lápis, lato, lata. Por que ele vai utilizar as palavras fé, lei e rei? Galera, a gente sabe que quando um povo quer conquistar outro, ele tem que derrubar o tripé essencial da sociedade, que é a fé dessa sociedade, tem que derrubar quem manda nessa sociedade e tem que quebrar as leis dessa sociedade. Beleza? Então, não foi por acaso. Ele fala de fé porque o rei Dom Manuel, ele tinha que impor agora as leis de Portugal, beleza? Então, tinha que mostrar para os índios qual era a lei dominante. Ele fala de fé porque ele tem que mostrar aos índios qual é a fé do novo rei. Tem que fazer seguir a nova fé, que era o catolicismo, beleza? E tem que mostrar quem é o rei, que o rei agora é Dom Manuel, que eles têm um rei, que eles são súditos de alguém. Se você quebrar esse tripé de uma sociedade, você consegue conquistar ela normalmente, bem fácil, né? Vocês podem ver isso com seus professores de história. Então, pessoal, os portugueses não tinham nada de bobo, eles já fizeram aquilo planejadamente, né? Então, a intenção era essa, beleza? Então, olha aqui, os comentários de Gabriel Soares de Souza expõem a dificuldade dos colonizadores de reconhecer as peculiaridades das sociedades nativas, o desejo que os nativos sentiam de receber orientações políticas e religiosas dos colonizadores, a inferioridade da cultura e dos valores dos portugueses em relação aos tupinambás, a ausência de grupos sedentários nas Américas e a missão civilizadora dos portugueses, ou o interesse e a disposição dos europeus de aceitar as características culturais dos tupinambás. Tá óbvio, galera, que é a alternativa A, beleza? Ali demonstra a dificuldade dos colonizadores, que são os portugueses, de reconhecer a cultura, as peculiaridades das sociedades nativas, que eram os índios. Os índios andavam sem roupa, os índios não tinham lei, os índios adoravam vários deuses. Então, o Gabriel Soares de Souza expõe que os homens brancos, os colonizadores, têm dificuldade de reconhecer essa cultura indígena. Beleza? E aqui o segundo exercício, o texto destaca 3 elementos que o autor considera inexistentes entre os tupinambás, no final do século XVI. Esses 3 elementos podem ser associados, respectivamente, a diversidade religiosa, ao poder jurídico e às relações familiares, a fé religiosa, à ordenação jurídica e hierarquia política, ao catolicismo, ao sistema de governo e ao respeito pelos diferentes, à estrutura política, à anarquia social e ao desrespeito familiar, ou ao respeito por Deus, à obediência aos pais e à aceitação dos estrangeiros? Galera, a resposta aqui só pode ser letra B, não é isso? O F, o L e o R está falando do quê? A fé religiosa é a fé, o F. A ordenação jurídica são as leis, beleza? E a hierarquia política é o rei, quem é o rei dessa parada toda aí que estava chegando. Tranquilo? Então, isso aí são as respostas desses pequenos exercícios. Vocês copiem e respondam no caderno. Perfeito? Depois, numa próxima aula, eu vou colocar uns exercícios para vocês fazerem somente de literatura de informação de quinhentismo. Para encerrar, pessoal, eu deixo para vocês um desafio, beleza? Um desafio, quero ver quem consegue preparar esse desafio. Aqui, ó. Você é Pero Vaz de Caminha, responsável por contar ao rei de Portugal a respeito da nova terra. Então eu quero que você escreva uma carta sobre o achamento do Brasil. Como é que você escreveria para o rei Dom Manuel? Você está chegando e está descobrindo o Brasil. O que você escreveria
Lembra que tem que ter uma linguagem descritiva, explicando tudo o que se encontra nesse país que está sendo novo para os portugueses, beleza? Quero que vocês escrevam aí algo em torno de 25 linhas, mais ou menos, e a gente já trabalha um pouco de redação também com isso aí, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que vocês tenham prestado atenção, e que se tiver alguma dúvida, a gente está sempre aí para responder, pode colocar lá no mural que a gente procura responder o que for possível, beleza? E até a próxima oportunidade. Então a gente encerra aqui a nossa aula sobre quientismo, valeu? Fiquem em casa, lavem as mãos, sejam conscientes que esse período vai passar, beleza? Fui, galera, um abraço.